Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar a doutora Ana Paula Monteiro, uma santa comadense com um grande currículo académico e alguém a quem já tive a honra de estar na apresentação de livros e que mais uma vez hoje está aqui connosco na Biblioteca Municipal, num clima de pandemia, a apresentar, portanto, dois dos seus livros que integram, portanto, uma coleção de que ela falará e que são, naturalmente, livros que eu ainda não li na totalidade, mas que já tive a oportunidade de ler algumas partes e que me parece, digamos, documentos extremamente importantes para os profissionais que vivem estas realidades, concretamente a gestão de conflitos na escola, mas também para as áreas da ação social, da psicologia, relacionada com as problemáticas da gestão de conflitos na família. A doutora Ana Paula Monteiro é doutorada em Psicologia Social pela Universidade de Santiago de Compostela, é professora auxiliar na Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e membro do Conselho Pedagógico da mesma escola. Formadora certificada pelo Conselho Científico da Formação Contínua do Ministério da Educação nas áreas de Psicologia, Psicossociologia e Animação de Grupos. Os seus interesses de investigação são a gestão de conflitos, negociação e mediação em diferentes contextos, adição à internet, bullying, ciberbullying e psicossociologia do rumor. Coautora das obras Gestão de Conflitos na Família, Gestão de Conflitos na Escola e Processos de Grupo, Manual para Estudantes e Profissionais. Participou no projeto literário Cabeça Falante, uma cidade que vai contar histórias, e na Antologia de Poesia, Primavera 2019. Tem publicado em revistas e livros de especialidade. Revisora em revistas com fator de impacto. Integra a Comissão Editorial das revistas, Revista Eletrónica de Educação e Psicologia, Internacional Jornal de Psicologia Psicological Research e EC Nursing e Altcar. Eu peço desculpa pela minha pouca conhecimento já das línguas estrangeiras e, portanto, provavelmente cometi para aqui alguns gafos. Mas só para dizer que esta santa comadense é uma jovem com um vasto currículo e que é naturalmente das pessoas de que todos nós, santacomadenses, nos orgulhamos. Relativamente às duas obras que vão ser aqui apresentadas pela autora, e naturalmente elas são pertinentes pelas mudanças que existiram ao longo dos últimos tempos, quer no conceito de família e posteriormente também do reflexo que o conceito de família tem na escola. Eu limitava-me apenas a ler aqui uma pequena parte e que diz o seguinte: na verdade, a família constitui a célula social primária dos afetos, da transmissão de valores, da proteção e da construção de novos homens e mulheres, porém constitui também um nicho onde esses homens e mulheres estão mais vulneráveis à exposição e ao impacto do conflito. Hoje vive-se mais depressa, vive-se mais e mais intensamente, e vivem-se novos modelos de relações familiares, o que expõe o indivíduo a um maior número de conflitos, na sua quantidade e diversidade, o que é diferente de dizer que as famílias e a sociedade são mais conflituosas. É apenas o resultado de uma engrenagem que roda a maior velocidade. Portanto, acho que aqui está naturalmente expresso que esta temática é pertinente nos dias de hoje, em que, como a autora diz e bem, o conceito de família alterou-se substancialmente, a vivência familiar também é completamente diferente. Hoje a vida vive-se a correr
E isso traz naturalmente problemas no seio da família. E que depois tem reflexo na própria escola. Portanto, hoje os pais são pais extremamente ocupados, pai e mãe. Hoje o conceito, digamos, de família, e falo, portanto, muito das famílias monoparentais, das famílias de pessoas do mesmo sexo, e, portanto, tudo isto tem um impacto muito grande no seio da gestão dos conflitos da própria família. Eu que sou professor, também sou professor do ensino secundário, acompanhei ao longo de muitos anos a alteração da vivência na escola. E, portanto, a escola de há 20 anos é diferente da escola de há 10, a escola de há 10 é diferente da escola de hoje. E isso tem tudo a ver também porque a escola insere-se numa comunidade, insere-se numa sociedade, e, portanto, a escola tem que obrigatoriamente assumir, digamos, tudo aquilo que são as alterações da própria sociedade, da própria comunidade onde está inserida, e também da questão das relações familiares, que, por sua vez, também têm um grande impacto na vida escolar. E eu acho que são duas temáticas extremamente interessantes, extremamente atuais, e mais do que estar eu a falar, é importante dar a palavra à autora para fazer a apresentação. Obrigada, doutora Ana Paula Monteiro, pela sua presença. Para mim, mais uma vez, é um enorme privilégio estar aqui ao seu lado neste dia tão importante. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar presente nesta iniciativa de comemoração do Dia do Autor Português. Cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal aqui ao meu lado, Dr. Lionel Gouveia, e agradecer a sua presença, que tanto nos honra a mim e ao meu colega com quem partilho esta coleção, o professor Dr. Pedro Cunha, que é professor associado com agregação na Universidade de Fernando Pessoa e professor convidado na Porto Business School da Universidade do Porto. É alguém que trabalha há mais de 25 anos nas áreas de gestão de conflitos e negociação, e que tive o privilégio de o ter como júri nas minhas provas de doutoramento. E também tivemos o mesmo orientador de tese, daqui esta ligação. Portanto, em meu nome e no nome dele, queria fazer este agradecimento. Um agradecimento especial também à doutora Elizabeth Almeida pela iniciativa, mas também pela sua prestimosa disponibilidade e colaboração neste tipo de eventos. Endereço também os meus cumprimentos ao Sr. Vice-Presidente Joaquim Agostinho, enquanto responsável pelo pelouro da Cultura e das Artes. Ao professor Dr. Pedro Cunha, amigo e colega de trabalho, pelo modo como estruturamos e elaboramos estes livros, que são resultado de um percurso conjunto de trabalho e de genuína amizade. Um cumprimento muito caloroso também a todos os santacombadenses, os que vivem neste concelho, mas também aqueles que de alma e coração nutrem um afeto especial por esta terra. Os livros de que vamos falar hoje integram a primeira coleção portuguesa dedicada à gestão de conflitos, negociação e mediação. Esta coleção surgiu na sequência do convite dirigido pela editora Parton, após a nossa produção do primeiro livro, Gestão de Conflitos na Escola. Um convite que nos honrou e motivou, encontrando-nos neste momento a preparar já o terceiro livro, Gestão de Conflitos na Saúde, livro que esperamos publicar ainda este ano e que contempla um capítulo dedicado às questões ligadas aos desafios da pandemia. O que nos estimulou à elaboração destes livros foi o facto de acreditarmos fortemente que sem paz não é possível construir a felicidade. Relativamente à escola, acreditamos que ela não é só o ambiente educativo, é sem dúvida o encontro de experiências e aprendizagem de procedimentos centrados nas estratégias construtivas de gerir conflitos. Estas têm um papel indubitável na promoção de um conjunto de competências relevantes, como desenvolver a consciência crítica dos alunos, ajudar a compreender o outro e as suas narrativas e aprender a trabalhar em conjunto. Então,
vamos falar do livro Gestão de Conflitos na Escola. Porquê a elaboração deste livro? Primeiro porque a convivência positiva constitui um dos fundamentos basilares da educação para o século XXI, fundamento este determinado pela Unesco. Depois, no sentido de preencher uma lacuna em Portugal nesta área do conhecimento. Qual a abordagem do livro? O livro parte de uma abordagem teórico-prática que trata em 5 capítulos diferentes temas referentes à gestão construtiva de conflitos em contextos de educação. Este livro é enriquecido com 22 atividades de implementação, atividades que são algumas da nossa autoria e outras adaptadas e sempre com a referida fonte. Esperamos com estas atividades ter realizado a tão necessária conjugação entre teoria e empiria. O livro estrutura-se ao longo de 5 capítulos que eu vou passar a apresentar. O primeiro capítulo, intitulado Conflito e Convivência nas Escolas. O segundo aborda a temática da gestão construtiva de conflitos na escola. O terceiro reflete sobre a mediação escolar e o quarto centra-se em programas de mediação de conflitos nas escolas. O livro conta ainda com sugestões de webgrafia e videografia que pode levar os leitores a maior pesquisa e também a complementarem a leitura com a visualização de vídeos. A tudo isto se junta o prefácio intitulado A Escola do Futuro ou O Futuro da Escola, elaborado pelo professor Salvato Trigo. Então, o primeiro capítulo parte da ideia de que a escola nos dias de hoje tem que ensinar as crianças a aprenderem a viver juntas, a desenvolverem conhecimento acerca dos outros, a conduzindo à realização de projetos comuns ou então uma gestão inteligente e positiva dos inevitáveis conflitos. Sendo assim, neste capítulo refletimos sobre os principais problemas de convivência da escola, nomeadamente o conflito, a indisciplina e também o bullying e o cyberbullying. Portanto, são identificados estes conflitos, estes temas que muitas vezes são tratados como se fossem a mesma coisa, não o sendo. São também apresentadas nestes livros as competências necessárias para gerir os conflitos de forma positiva e falamos também dos vários tipos de conflitos, não só entre o professor e o aluno e entre os alunos, mas também entre os professores, com os pais ou com a direção da escola. Reflete-se também sobre os fatores geradores dos mesmos. O segundo capítulo tem por objetivo a construção da paz. Mais do que falar em estratégias coercitivas ou punitivas, que já mostraram a sua ineficácia, centramos em estratégias construtivas, negociação, conciliação, arbitragem, assembleia de turma, construção de normas de aulas e sistema de ajudas entre iguais. Dedicamos o quarto capítulo a uma das principais metodologias de gestão construtiva de conflitos, a mediação escolar. Então, neste capítulo, de uma forma muito sucinta, falamos de quem é este terceiro ou terceiros imparciais, que competências deve ter um mediador, centramos na comunicação, já que toda a mediação é comunicação, na procura de consensos e nos princípios da mediação, destacando aqui 2, a responsabilidade por aqueles que criaram o conflito, a responsabilidade também em o resolver e em chegar a um acordo, e a humildade, princípio importante da mediação. O quarto capítulo fornece à escola as ferramentas necessárias para porem em prática um programa de mediação de conflitos. Então,
são explanadas neste capítulo, que fases de implementação são necessárias para levar a cabo um programa de mediação, que tipo de programas existem, e aqui caberá à escola selecionar um ou a conjugação de vários de acordo com a sua realidade, as potencialidades deste tipo de programas, as condições organizacionais necessárias para levar a cabo este programa e os vários programas de mediação. Importa dizer que em todos estes capítulos existe uma parte prática que passa por exercícios para levar a cabo com os alunos, a questionário sobre estilos de gestão de conflito de professor ao aluno, mas também de instrumentos para colocar em prática os programas de mediação de conflitos nas escolas. E termina a apresentação deste livro com a ideia de que o livro começa, e esta é a primeira frase do livro: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Portanto, é assim que termina a apresentação deste livro, com esta citação de Paulo Freire. Então, o segundo livro que integra esta coleção é dedicado à gestão de conflitos na família, já que grande parte das experiências significativas e importantes da vida humana ocorrem em contexto familiar, incluem ou até dependem das relações que estabelecemos neste contexto. Apesar de intitularmos este livro no singular, e como disse o Sr. Presidente da Câmara, não existe famílias nos dias de hoje, existem famílias. E trouxe esta imagem da Liga das Famílias de Portugal, que mostra exatamente que as famílias são múltiplas e diversificadas, e desde famílias monoparentais, famílias reconstruídas, famílias alargadas, etc. Então, o livro procura constituir um olhar alargado sobre estes conflitos, mas também nas metodologias construtivas de os gerir. O livro conta também com a participação na redação do prefácio da advogada e reconhecida mediadora familiar portuguesa, Anabela Quintanilha. Esta obra está estruturada ao longo de 8 capítulos, que contam com a participação de professores e investigadores de várias universidades, nomeadamente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade do Porto, da Universidade de Fernando Pessoa e da Universidade do Minho, e também de investigadores e mediadores de conflitos, reforçando, assim, a importância de uma visão multifacetada nas problemáticas aqui apresentadas. Assim, o primeiro capítulo é dedicado aos conflitos entre irmãos. Esteve a cargo da professora doutora Otília Monteiro e professora doutora Inês Relva, colegas e amigas de trabalho, que dão a conhecer a dinâmica das relações fraternas como únicas e significativas na construção da pessoa e do vínculo social. Mas estas relações podem também ser geradoras de conflitos, muitas vezes pouco trabalhados. São também, neste capítulo, apresentadas indicações como os pais podem gerir os conflitos entre irmãos. O segundo capítulo, da autoria da professora doutora Ana Brandão, é dedicado a uma temática sobre o qual ainda existem poucos textos em português, especificamente a forma como é vivido na família o processo de revelação da identidade gay de um filho ou de uma filha. Entre outras questões, são abordados os recursos mobilizados por pais e mães para lidar com essa revelação e gerir as suas relações interpessoais. O quarto capítulo, elaborado pela professora doutora Carla Lopes e pelo colega Pedro Cunha, também organizador desta obra,
é dada a conhecer a história da mediação familiar no nosso país, começando por enquadrá-la no seu desenvolvimento ao nível internacional. O destaque recai na história e na sua concretização em diferentes instâncias até os dias de hoje. A temática seguinte é dedicada aos conflitos no processo da ruptura e tem como autoras a professora Carla Lopes, o professor Pedro Cunha e eu mesma. Colocamos grande ênfase nos conflitos potenciadores da dissolução do casal e nas emoções que aí se desencadeiam. Não obstante a separação e o divórcio serem potenciadores de processos dolorosos que uma pessoa, casal e uma família podem viver, os mesmos são também analisados como um fator que pode promover o desenvolvimento de todos os atores envolvidos. O capítulo seguinte é da autoria da professora Maria Luís Machado e da professora doutora Ana Sani. As autoras dedicam-se a analisar os conflitos pós-divórcio e a novas abordagens de mediação. Os conflitos decorrentes da situação de divórcio colocam frequentemente os progenitores em posições antagónicas no que respeita ao exercício da sua parentalidade, comprometendo muitas vezes o superior interesse dos filhos. As autoras refletem também as vantagens da mediação familiar no contexto de regulação das responsabilidades parentais. Isabel Rama, Ana Paula Monteiro e Pedro Cunha abordam no 6º capítulo a família homossexual e os seus conflitos, apresentando essencialmente um estudo empírico sobre opiniões e percepções dos mediadores e da população homossexual sobre a mediação familiar. Em traços largos, o capítulo elaborado por Isabel Dias e Ana Sani ilustra como o conflito pode ocorrer em todas as fases da vida e, no caso do idoso, este pode encontrar-se em situações nos quais o conflito ou o risco potencial de abuso ou negligência pode estar presente. Demonstra-se como a mediação pode ajudar a abordar questões importantes como a gestão da dependência na velhice e nos seus cuidados e na sinalização de problemáticas como a violência sobre a pessoa idosa. O último capítulo trata também uma temática atual e importante: a psicopatia, o conflito e as suas reflexões nas relações familiares. Foi levado a cabo pela professora doutora Margarida Simões e professor doutor José Martins. Analisaram os autores o impacto da presença da psicopatia num dos elementos da família e no funcionamento da mesma. São analisados os conflitos em família, quer em termos de relacionamento entre pais e filhos problemáticos, quer nas crianças e jovens com traços psicopáticos e restantes irmãos. E eu agora questiono-me, e o que é que pode trazer estas obras ao momento atual causado pela pandemia do coronavírus 19? Como gerir os conflitos escolares e familiares em tempo de pandemia e também de confinamento? Na verdade, a realidade provocada pela pandemia veio com a força da vida e da morte nos tirar do que considerávamos normal. Na urgência de mudar a escola para responder à pandemia de Covid-19, muito mudou de facto. O aparecimento de algumas tensões e conflitos, oriundas, por exemplo, de percepções diferenciadas dos problemas que a escola enfrenta e das possíveis soluções, tornou praticamente inevitável o aparecimento de problemas e conflitos face às exigências desta nova realidade. Por outro lado, as famílias portuguesas também enfrentam novos desafios: o risco do desemprego, a compatibilização de vários papéis no mesmo espaço físico, por exemplo, trabalhar remotamente,
cuidar da casa, cuidar dos filhos e dos dependentes maiores. As mudanças nas formas de nos relacionarmos é algo de veras exigente, podendo fazer com que rapidamente nos sintamos sobrecarregados e, por conseguinte, menos pacientes e menos tolerantes para com os que nos estão mais próximos, ocorrendo situações geradoras de conflito, mesmo por questões anteriormente tidas como triviais. Neste novo desafio das nossas vidas, é dentro de cada um de nós que encontramos um renovado sentido de vida, mas é fora, na relação com o outro, que ele precisa de ser vivenciado. Assim, uma gestão positiva de conflito e construtora de uma salutar convivência pressupõe que reconheçamos os momentos de dificuldade e os conflitos como algo inerente ao ser humano. A disponibilidade para aprender em momentos críticos como o que estamos a viver e a compreensão dos desejos, necessidades e valores do outro. Seja o outro, o professor, o nosso pai ou a nossa mãe, o marido ou a mulher, o companheiro ou a companheira, o filho ou a filha, o psicólogo, o assistente social, o diretor da escola, o colega de trabalho, o técnico operacional, etc. Arrisco também aqui a referir que não queremos uma paz qualquer nas nossas escolas e nas nossas famílias. Na família e na escola, educar para a paz e para a esperança exige atitudes positivas e de compreensão e um diálogo constante com o outro. Passo a passo, cabe resolver as nossas diferenças de forma positiva. Precisamos ensinar e aprender a escutar, a respeitar a diversidade e a cooperar, e isso envolve prevenção, ação e resolução. Utilizo as palavras de um célebre estudioso da negociação que nos diz: da esperança realista surge a ação, mas também outras frases que todas elas contribuem para cada um de nós seja construtor de uma cultura de paz. Começando por a importância das emoções. O mais terrível dos sentimentos é o sentimento de ter perdido a esperança. Pelo respeito, com a ideia de que o conhecimento e a razão falam, a ignorância e o erro gritam. Com a importância de ser empático, parafraseando o provérbio chinês que nos diz: só entendes alguém quando caminhas com os seus sapatos. Também com a importância de ser autor, porque para construir a paz são precisos todos. Para criar conflito é apenas necessário um. Então, para o mal triunfar, só é necessário que os bons não façam nada. A importância do perdão, especialmente nas grandes feridas provocadas pelos conflitos. A importância de nos comprometermos, na ideia de que diga-me eu esqueço, ensina-me eu lembro, envolva-me e eu aprendo. Uma concepção de paz assente no reconhecimento e aceitação das diversas formas de atuar, pensar e sentir, precisa ainda de um longo caminho. E quer eu, quer o meu colega Pedro Cunha e amigo, acreditamos e desejamos que elas podem modestamente construir para o seu desenvolvimento. Para terminar, deixo-vos o pensamento de Carl Sagan na obra Cosmos. Um livro é a prova de que os humanos são capazes de realizar magia. Quero terminar com a frase do escritor argentino que admiro, Jorge Luís Borges, que diz: sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. Muito obrigada pela atenção que me concederam. Muito obrigado, doutora Ana Paula, por esta brilhante apresentação. Eu acho que todas as pessoas que tiveram o privilégio de ouvir as suas palavras
vão ficar naturalmente, e estou a falar tanto de profissionais das diferentes áreas, como o comum do cidadão que gosta de estar a par daquilo que é as mudanças na sociedade, na nossa vida, vão ficar extremamente entusiasmados, ou ficaram extremamente entusiasmados, eu próprio, e acho que temos aqui instrumentos importantes para compreender e atuar em termos daquilo que são estas realidades. Espero, como diz, que novos livros surgirão brevemente e que serão também instrumentos e reflexões importantes para outras áreas da nossa sociedade, em particular, neste caso concreto, a questão da saúde. Foi mais uma vez um privilégio tê-la connosco. Como Presidente da Câmara é um orgulho ter uma santacombadense a produzir este tipo de material e, como estamos a falar de afetos também, e como não podemos abraçar-nos nem dar beijos, que é uma coisa que eu gosto muito, queria deixar em nome da Biblioteca, portanto, em nome da Câmara Municipal, esse raminho de flores, sinónimo do carinho que todos nós temos por si. Muito obrigada pelo carinho. Eu tenho sempre muito gosto Eu não estou todos os dias em Santa Combadão, tenho uma vida partilhada, agora em Vila Real, o Porto, com o meu colega, com quem tenho o privilégio e a honra de trabalhar. Ele foi a primeira pessoa doutorada em Portugal sobre negociação de conflitos. E, portanto, tenho uma vida dividida entre o Porto, Santa Combadão, a terra dos afetos, onde tenho a minha família e os meus filhos e os meus netos, e Vila Real, onde trabalho, na Universidade Trás-Montes e Alto Douro. E é sempre um privilégio vir aqui à terra que sinto que é minha e estarei sempre disponível para este e outros eventos que considerem eventos deste tipo ou outros. É sempre um gosto maior, porque sinto-me em casa, digamos assim. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigada. Só para dizer uma coisa importante, que eu penso que nestes dias de hoje é também, passo na rua, ao vir para aqui e vi como as pessoas andam com cuidado, e acho que isto é muito importante. Esta responsabilidade, já que, na minha opinião, estamos em tempos de responsabilidade individual e solidariedade coletiva. E por isso foi um gosto estar aqui. Muito obrigado.